Bom dia, sejam bem-vindos, irmãos. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Aproveitando então, como eu sempre falo antes da gente começar as devocionais, se você ainda não curtiu a página aqui do Facebook da igreja, curta para você poder receber notificações quando iniciar uma transmissão ao vivo. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da igreja, IB Maranata, lá no YouTube, se inscreva e ative o sininho para também receber notificação quando começar uma transmissão ao vivo. E se você não segue a página no Instagram, IBMSJC, siga lá também. Sejam bem-vindos então, os irmãos, as irmãs, os visitantes. Se você quiser, pode ir abrindo sua Bíblia em Eclesiastes 2. Nós vamos meditar em Eclesiastes 2 na devocional de hoje. Sejam todos então muito bem-vindos na devocional de hoje, nesse sábado. Vamos orar então, irmãos, para a gente poder começar a nossa devocional de hoje. Senhor nosso Deus, nossa rocha, quero lhe agradecer, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos meditarmos e fazermos a devocional na sua palavra, distantes, mas ao mesmo tempo juntos, por meio da internet. Nos abençoe, ó Pai, nos ajude a enxergar as verdades da Tua Palavra e que essas verdades, ó Pai, possam fazer a diferença na nossa vida. Nos abençoe e nos proteja. Em nome do Seu Filho amado Jesus, o nosso mediador, que eu lhe peço. Amém. Mais uma vez, então, bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia a você que se conectou agora aí. Na devocional de hoje, eu gostaria de meditar com os irmãos no livro de Eclesiastes, assim como na semana passada, só que hoje no capítulo 2. E como eu falei na semana passada, o livro de Eclesiastes, ele é um dos meus preferidos para devocional, porque ele trata praticamente de todos os dilemas relacionados à vida que qualquer ser humano está exposto. E assim como o autor do livro, eu gostaria que nós entendamos que a vida ela faz sentido quando nós entendemos o real propósito dela. E eu entendo que assim como o autor tem os dilemas, nós também podemos compartilhar desses mesmos dilemas que ele tem. Na semana passada, no sábado, a gente viu que o autor chega à conclusão de que Deus é quem domina e controla o tempo. E hoje nós vamos meditar na análise que o autor faz sobre a busca pelo prazer. O viver fazendo apenas aquilo que nós queremos, aquilo que nos alegra, e o objetivo é entender se isso realmente agrega algo à nossa vida. Então, nessa passagem que nós vamos ler, o autor ele está explorando os problemas da vida a partir da análise do prazer, de viver pelo prazer. Então, Eclesiastes 2, de 1 a 11, e eu vou ler na versão Nova Almeida e atualizada, talvez seja um pouquinho diferente da que vocês tenham aí. Eclesiastes 2:1. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o risco é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas
para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Depois, então, de tentar encontrar satisfação na sabedoria, no capítulo 1, nós vemos nesse trecho uma tentativa do autor em relatar uma pessoa, aqui nós entendemos em relatar um rei, que busca encontrar satisfação para a sua vida no oposto à sabedoria. Ou seja, agora ele tenta preencher o vazio buscando coisas não tão sábias, para entender se aquilo traria prazer para a vida dele, e isso visto a partir do ponto de vista humano, simplório. Nós podemos dividir esse trecho que nós acabamos de ler da seguinte forma. O versículo 1, parte A, nós vemos a resolução que o autor faz. No 1, parte B até o 2, ele conclui algo. Nos versículos de 3 a 10, nós temos um detalhamento das ações que ele tomou, buscando alcançar o prazer a partir da perspectiva humana. E no versículo 11, nós vemos a repetição da conclusão que ele tinha feito no início do trecho. Então vamos dar uma olhada mais de perto agora na busca que ele faz pelo prazer nos versículos de 1 a 3. A palavra alegria, aqui no versículo 2, pode significar tanto prazer como alegria. E a referência ao riso pode indicar que talvez o autor tenha provado tanto a alegria mais superficial, que provoca o riso, quanto o prazer, que é algo mais profundo. Mas de qualquer forma, independente do que ele tenha provado, o que o autor evidencia é que qualquer tipo de prazer não é capaz de realmente satisfazê-lo por completo. Não é capaz de solucionar o enigma da vida. Por 8 vezes, o autor utiliza o termo alegria, prazer ao longo do livro, com isso, o que vimos e com o que vimos na semana passada, nós podemos entender que o autor ele tem o objetivo de dizer que o prazer em si não é algo errado. Deus não nos impede de nos alegrarmos com o fruto do nosso trabalho, por exemplo, que é mencionado em Eclesiastes 3:13. Mas ele deixa claro que nós podemos sim nos divertir e nos alegrar nessa vida aqui na Terra, mas nós temos que ter a consciência de que esse não é o foco da nossa vida. Até porque nós estamos num mundo caído e assim não é possível nós encontrarmos o verdadeiro prazer nas coisas que este mundo nos oferece. E nesses versículos iniciais, o autor menciona o vinho e o riso como fontes de prazer. Porém, em determinado momento, ele examina o seu coração e constata que ainda se encontrava
insatisfeito e vazio, mesmo depois de se entregar ao vinho e ao riso. O ponto, mais uma vez, não é que o autor está condenando a bebida ou a risada. O ponto é que muitas pessoas ou vivem exclusivamente para fazer isso, ou priorizam isso como se uma bebida e uma risada momentânea fossem suficientes para satisfazê-las. Infelizmente, essa é uma realidade bastante presente no mundo hoje e muitos cristãos têm comprado essa ideia. E o mundo hoje é evidente para nós que ele é totalmente voltado para o prazer individual. E as pessoas vão em busca a qualquer preço de experiências que sejam capazes de satisfazê-las e que as façam escapar, mesmo que por algumas horas, por alguns instantes, dos problemas dessa vida. Só que tem um problema nesse estilo de vida. Essa experiência não é a saída ou a solução para os problemas. Apesar de não haver nada de errado na diversão em si, a pessoa que baseia a sua vida nessa busca pelo prazer está condenada a sofrer decepções no final. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos, assim como o autor de Eclesiastes, entender que esse tipo de prazer e alegria, eles são passageiros. São como bolhas de sabão. Elas existem por alguns instantes e aí estouram e deixam nada para trás. Elas não deixam nada para trás. Isso é a alegria que não serve para nada, que o autor menciona no versículo 2. E se você ainda tem dúvidas de que a busca pelo prazer ela é danosa, lembre-se que normalmente essa busca é egoísta, pois nós temos apenas o nosso prazer em foco e não nos preocupamos se isso vai prejudicar alguém. Então, muitas vezes eu busco o meu prazer sem me preocupar se outra pessoa vai ser prejudicada. E isso é algo que vai na contramão do Evangelho, onde nós aprendemos que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e não o nosso prazer, e onde também nós aprendemos que devemos amar o nosso próximo. Enquanto eu busco o meu prazer, eu não estou pensando em ninguém além de mim mesmo. Como um certo teólogo disse, nós devemos ser canais e não represas. A maior alegria vem do ato de compartilhar com os outros os prazeres que Deus nos dá. Continuando então aqui a leitura desse trecho, a partir do versículo 4, nós vemos mais tipos de descontração e prazer que o autor tenta encontrar e tenta encontrar satisfação nisso. Nós vemos o envolvimento em diversos projetos, ainda com o objetivo de encontrar prazer e sentido para a vida. O autor menciona grandes obras no versículo 4, como a construção de casas, de jardins, de pomares. Ele não menciona apenas a construção, mas também o controle que ele detinha sobre os trabalhadores. E menciona também os rebanhos e tesouros que foram acumulados por ele ao longo do tempo como resultado do trabalho e do esforço dele. O autor deleitou-se com o seu trabalho, conforme o versículo 10, mas depois, ao analisar e considerar as obras, ele viu que não passavam de vaidade e correr atrás do vento, como diz o verso 11. Ou seja, mesmo com todos esses projetos e essas riquezas que foram resultado do trabalho dele, o autor descreve alguém que reconhece que quando esses empreendimentos são concluídos,
a satisfação que eles fornecem se esvai. Veja que o autor, em nenhum momento, ele está nos dizendo que o trabalho em si é ruim ou é um fardo. Nós temos que desconstruir o conceito ruim que tendemos a ter sobre o trabalho, de que ele foi uma pena criada por Deus quando o homem pecou. Nós precisamos nos lembrar que antes de Adão pecar, Deus já havia ordenado que ele tomasse conta do jardim, isso em Gênesis 2,15. E ainda, a gente tem mais evidência, por exemplo, em Provérbios, a gente vê Salomão condenar a preguiça e mandar o leitor observar a formiga e o modo como ela trabalha. O trabalhar aqui não é um problema, e essa não é a intenção do autor, dizer que o trabalho é um problema. O trabalho, ele não é um problema desde que ele tenha o objetivo certo, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O trabalho não é um problema, desde que ele seja feito para a glória de Deus. O ponto aqui em Eclesiastes não é que o trabalho é ruim, não é que o trabalho é um fardo, não é que o trabalho é um problema. É que por mais bem-sucedida que uma pessoa possa ser, essas realizações por si só, elas não são capazes de satisfazer, de realmente satisfazer. Por isso, ser bem-sucedido não é sinônimo de alegria eterna. E caminhando então para o final do trecho, nós vemos os versos 9 e 10. Eu me tornei importante e superei todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Aqui o autor fala do prestígio, né, que essa pessoa adquiriu, e também como nenhuma coisa exterior, visível aos olhos, ou interior, que agradavam o coração, lhe foi negada. Ele ainda revela que o resultado foi a sensação de realização, mas nada além disso. Com toda essa análise, então, o autor deixa a desagradável conclusão no versículo 11 de que o seu trabalho não trouxe nenhum proveito permanente. E assim como este rei que é descrito aqui em Eclesiastes, a nossa tendência natural é de buscar o prazer, as riquezas e a satisfação utilizando aquilo que o mundo nos oferece, visando o nosso próprio bem-estar, como nós vimos anteriormente. Mas, além de nós sermos alertados aqui no livro de Eclesiastes, de que não é para isso que nós fomos criados, nós também temos o exemplo de Cristo, que não buscou fazer apenas aquilo que o alegrava, muito pelo contrário. Ele viveu para a glória do nome do Pai. Como nós vimos em Filipenses 2,7, apesar da igualdade com Deus, Cristo se esvaziou dos privilégios celestiais, assumindo a forma de servo e se humilhando ao ponto de morrer por aqueles que o Pai lhe deu. Com isso tudo, meus irmãos, nós podemos ver que viver uma vida buscando apenas aquilo que nos agrada, apenas aquilo que nos dá prazer, ou viver uma vida buscando apenas os prazeres do mundo, que o mundo pode dar, não é a solução. Nós precisamos entender, assim como o autor de Eclesiastes entendeu após analisar tudo isso, de que o propósito de Deus é que as pessoas o temam e obedeçam a seus
mandamentos. Deus deseja que nós o temamos e obedeçamos os seus mandamentos, conforme o autor de Eclesiastes conclui no capítulo 12. E com isso, eu gostaria de encerrar com as palavras do apóstolo João, em 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Que nós possamos hoje fazer a vontade de Deus e viver para aquilo que Ele nos chamou, entendendo que sim, nós podemos desfrutar das alegrias que Ele nos concede por meio do nosso trabalho, dos nossos esforços aqui na Terra, mas entendendo que esse não é o propósito maior da nossa vida, que o propósito da nossa vida é fazer a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero lhe agradecer mais uma vez pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Pai, que assim como nós meditamos na devocional de hoje, nos ajude, ó Pai, a fazer a Tua vontade. Nos ajude a entender que buscar os prazeres que este mundo pode dar é algo que é temporário, que pode trazer uma satisfação momentânea, mas não é para isso que o Senhor nos criou e que o Senhor nos chamou. Pai, nos ajude a entender que fazer a Tua vontade é o que pode trazer maior sentido e prazer e satisfação para a nossa vida. Que nós possamos entender que somente o Senhor é quem pode dar o verdadeiro sentido para a nossa vida e assim trazer a satisfação que nós tanto ansiamos. Nos abençoe, ó Pai, e nos ajude, conceda a Tua graça, que nós possamos hoje viver de acordo com a Tua vontade, fazer aquilo para o qual nós fomos chamados a fazer e que nós possamos abrir mão, ó Pai, de priorizar os prazeres momentâneos que esse mundo possa nos dar e que nós possamos focar na Tua vontade. Nos proteja, nos guarda nesse dia, nos abençoe nesse final de semana, ó Deus, e nos livra de todo mal. Em nome do Seu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Redentor, que eu oro. Amém. Mais uma vez, irmãos, tenham todos um bom dia, desejo a todos um bom dia, que o Senhor nos abençoe nesse sábado e nesse final de semana. Um bom dia a todos.